Olá, tudo bem? O meu nome é Camila e eu faço parte da equipe do canal Economy. E a partir de hoje, nós vamos trazer para vocês diversos conteúdos sobre o tema de economia e educação financeiras, que são temas muito relevantes que estão sendo muito discutidos na atualidade. Vocês querem saber mais? Então peço que acompanhem o nosso canal, deixem um like e se inscrevam. Hoje nós iremos falar sobre PIB. Você sabe o que é PIB? Geralmente as pessoas dirão: sei, PIB é Produto Interno Bruto. Mas você sabe realmente o que é PIB? Então vamos lá. Bom, o PIB é o Produto Interno Bruto, que a princípio eu vou falar um conceito mais simples, que é tudo que um país produz de riqueza dentro do seu território, seja em empresas nacionais, transnacionais ou multinacionais. Em resumo, é tudo o que é produzido dentro de um país. E quanto maior o PIB de um país, pode-se dizer que mais rico ele é. O Brasil está entre os 10º a 15º país mais rico do mundo. E ocorre uma variação de posição de um PIB de um ano para o outro. E agora eu vou dizer para vocês como o PIB é composto. Existem 3 óticas de cálculo do PIB: a ótica de produção, a ótica de renda e a ótica de despesa. A mais famosa delas é a ótica de produção, que foi a que eu comentei no início do vídeo, que é tudo que se produz nos 3 setores econômicos: o setor primário, o secundário e o terciário. O setor primário compreende as atividades primárias da economia. Vocês sabem quais são essas atividades primárias? São cujos os produtos são extraídos da natureza e utilizados como matéria-prima. Por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo mineral, extrativismo animal e extrativismo vegetal. Já o setor secundário é o que vai transformar as matérias-primas em outros produtos, que é a indústria. Existem as indústrias de transformações, de beneficiamento, de montagem e de restauração. Já o setor terciário, ele compreende o comércio e os serviços, ou seja, atende o consumidor final. O PIB na ótica da produção é a soma das riquezas desses 3 setores. Existe também a ótica da renda, que é a soma de tudo o que se recebe. Nesse caso, o PIB será a soma dos salários, mais os juros, mais os lucros, mais os royalties e outras rendas. Ainda existe a ótica da despesa, que é a soma de tudo que se gasta. O PIB será a soma do consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais os gastos dos governos, mais as exportações e menos as importações. Por que são as exportações e retiram as importações? Bom, porque as exportações, quem gasta são os estrangeiros com produtos produzidos aqui. No caso, isso aumenta o nosso PIB. E as importações, quem gasta somos nós. Nós com os produtos produzidos em outro país. Ou seja, isso aumentará o PIB do outro país. Bom, como é calculado o PIB? O PIB é calculado por institutos, como, por exemplo, o IBGE aqui no Brasil. Primeiro, sai uma variação percentual do crescimento em relação ao ano anterior. Esse percentual pode ser positivo, que significa que o PIB aumentou, e pode ser negativo, que significa que se o PIB diminuiu. Se o PIB foi de 100 no ano passado e 110 esse ano, significa que ocorreu um aumento de 10%. Agora, se o PIB ano passado foi de 100 e nesse ano de 90, então significa que o PIB caiu 10%. Esse percentual geral é uma média ponderada dos percentuais de crescimento dos setores das áreas, que foram aquelas que eu falei no começo do vídeo, das áreas do setor primário, secundário e terciário. Conforme os pesos de cada área, por exemplo, agropecuária, construção civil, comércio, transporte, setores financeiros, administração pública, entre outros. Essas variações podem ser anuais, semestrais e trimestrais. Além disso, esses percentuais podem ser calculados ou estimados. Quando eles são calculados, vamos supor que você queira calcular a variação do PIB de uma área de serviços de hotelaria. Os institutos que calculam o PIB pedem aos principais hotéis
e sindicatos dos setores que enviem, por exemplo, dados, como, por exemplo, taxa de ocupação dos hotéis no ano passado e desse ano. A variação entre as duas taxas de ocupação do ano anterior e desse ano será o crescimento do PIB do setor hoteleiro. E como podem ser os estimados? Bom, vamos supor que faltam dados exatos para o cálculo do crescimento do setor de construção civil. O instituto que calcula o PIB, ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir uma concessionária de energia elétrica a quantidade de ligações elétricas que ocorreram no ano passado e nesse ano. Ou seja, a variação será uma estimativa do crescimento do PIB da construção civil. Depois de um tempo, sai o PIB em valores reais, dólares, entre outros. E no fim do ano, um cálculo mais amplo pode ser feito. Agora eu vou falar um pouco sobre o PIB per capita. Se um país com uma população muito grande tiver o mesmo PIB de um país pequeno, os dois serão igualmente ricos? Em termos globais, sim, mas em termos individuais, não. Para isso, existe o cálculo do PIB per capita, ou PIB por pessoa. A gente, então, pega o valor do PIB, por exemplo, 1 bilhão, e divide pela quantidade de população. Ou seja, nesse caso, vamos colocar 500 mil habitantes. Isso vai ser igual a 2 mil. O PIB per capita do país será 2 mil. Se tudo fosse lindo e se o Brasil tivesse essa perspectiva, cada pessoa no Brasil receberia 2 mil. Mas as coisas não são bem assim. Por quê? Porque o Brasil ele está entre o de 10º a 15º dos maiores PIBs do mundo. Mas ele também está nos menores PIBs per capita do mundo. Sabe também que a renda não sabemos com isso que a renda não é bem distribuída, porque algumas pessoas são mais ricas que outras. Em alguns países, tem pessoas bem mais ricas que outras. Para calcular essa distribuição de renda, existe um indicador que se chama coeficiente de Gini. Esse coeficiente fica entre 0 a 1. O 1 significa que a renda está toda na mão de uma pessoa só. Isso não existe. E se for 0, significa que a renda está igualmente distribuída entre todos. Isso também não existe. Então, os coeficientes de Gini ficam geralmente entre 0,2 e 0,7. Agora, uma notícia ruim. O Brasil tem um dos 30 piores coeficientes de Gini do mundo. Ou uma das 30 piores distribuição de renda do mundo. Ou seja, não adianta termos um PIB entre os 15 melhores ou um PIB per capita entre os 50 melhores se temos uma distribuição de renda entre os 15 piores do mundo. Para exemplificar, ter uma pior distribuição de renda é mais ou menos ter uma diferença entre o salário, de maiores salários e menores salários no país. Vamos supor que o maior salário de um país é de um médico. E o pior é de quem ganha um salário mínimo. A diferença entre o que um médico ganha e quem ganha um salário mínimo no Brasil é bem maior do que essa diferença na Dinamarca. Ou seja, as pessoas na Dinamarca, a diferença de quem ganha um salário bom e um salário mínimo é menor do que a diferença existente no Brasil. Já pensou? Temos que melhorar muito nesse aspecto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês acompanhar o canal e sempre ativar o sininho de notificação para quando tiver novos vídeos. Muito obrigada!